As noites na BR-116 guardam histórias que muitos preferem não ouvir. Lendas sobre figuras sombrias, fenômenos inexplicáveis e murmúrios, vindos da mata há tempos, fazem parte do imaginário de quem cruza aquele trecho. Para Ronaldo, um caminhoneiro experiente, essas histórias nunca passaram de exageros. Ele enfrentava as estradas com confiança, imerso na solidão e nos desafios do asfalto. Contudo, numa madrugada que começou como tantas outras, Ronaldo descobriria que algumas histórias têm raízes mais profundas e que certas viagens podem cobrar um preço inesperado. A maldição da estrada perdida. A noite parecia engolir a BR-116, em completo silêncio. Ronaldo, um caminhoneiro experiente, estava a caminho de São Paulo, carregando uma remessa de mercadorias que deveria chegar ao destino antes do amanhecer. Acostumado às madrugadas solitárias, ele mantinha o rádio ligado, mas nem isso afastava a sensação incômoda que se espalhava pelo ar. O trecho em que ele dirigia era conhecido por relatos estranhos, luzes que piscavam sem razão, motoristas que juravam ter visto figuras sombrias caminhando ao longo do acostamento. Ronaldo sempre riu dessas histórias até aquela noite. Enquanto cruzava um trecho ermo, um som agudo e metálico ecoou pelo asfalto. A direção tremeu em suas mãos, e o caminhão pareceu perder a estabilidade por um instante. Ele encostou no acostamento, resmungando algo sobre as condições ruins da estrada. O motor ronronava baixo quando ele desceu, lanterna em mãos, para inspecionar os pneus. A brisa gélida da madrugada parecia mais pesada, quase palpável. Ele verificou cada roda, mas tudo parecia em ordem. Foi quando ouviu um murmúrio baixo vindo da mata ao lado da estrada. Por um instante, Ronaldo hesitou. O som era como um chamado, palavras indistintas que pareciam ecoar de algo não humano. Deve ser o cansaço, murmurou, voltando apressado para a cabine. Contudo, ao entrar, percebeu algo que o fez congelar. No banco do passageiro, onde antes só havia mochila, agora repousava um pequeno amuleto de madeira. Ele jurava nunca ter visto aquilo antes. O rádio chiava, distorcendo uma voz que repetia insistentemente: "Não pare, não pare." Ele engatou a marcha e acelerou, mas ao olhar pelo retrovisor, algo no acostamento fez seu coração parar. Ronaldo manteve os olhos grudados na estrada, mas o peso do que tinha visto no retrovisor não saía de sua mente. Era uma figura alta, esguia, coberta por uma espécie de túnica escura que parecia se misturar à própria escuridão. Não corria nem caminhava, mas dava a impressão de deslizar lentamente pelo acostamento como se o estivesse acompanhando. O suor começou a escorrer por sua testa, mesmo com o ar frio que entrava pelas frestas da cabine. Ele aumentou a velocidade, ignorando as curvas fechadas e o risco de perder o controle do caminhão. A rádio estava morta agora, apenas estática. E o amuleto de madeira balançava no painel como se estivesse vivo. Ronaldo tentou manter a concentração, mas as luzes dos faróis pareciam mais fracas, lutando para iluminar o caminho à frente. Foi então que, numa fração de segundo, ele viu algo que o fez pisar no freio com força. Uma mulher estava parada bem no meio da pista, vestindo um vestido branco encharcado, o cabelo cobrindo o rosto e os braços estendidos como se pedisse ajuda. O caminhão derrapou, os pneus cantaram, mas quando ele finalmente parou, a estrada estava vazia. O coração de Ronaldo parecia querer explodir. Ele abriu a janela e gritou, mas sua voz foi engolida pela noite. Não havia sinal da mulher, nem pegadas, nada. Porém, um som o fez virar imediatamente para o lado oposto. Uma batida seca e rítmica na lateral do caminhão. Algo estava lá fora, andando ao redor do veículo. O que quer que fosse, parecia arrastar algo pesado contra a lataria. Ronaldo sabia que não podia ficar parado, mas antes que pudesse reagir, o barulho parou. Então, com a respiração presa, ele olhou pelo retrovisor. No retrovisor, Ronaldo viu algo que desafiava toda a lógica. A mulher de branco estava lá novamente, mas desta vez ela não estava sozinha. Figuras indistintas, com formas desumanas, pareciam se projetar da escuridão ao redor dela, seus contornos se fundindo e se separando, como sombras vivas. Ele sentiu um calafrio subir pela espinha, uma sensação que o paralisou por segundos, mas foi o suficiente para que um som aterrorizante ecoasse. Risadas baixas, quase infantis, misturadas com algo que soava como o rosnado de um animal. Sem pensar duas vezes, Ronaldo acelerou, ignorando o rugido do motor e o risco de capotar. A estrada parecia se estender infinitamente, cada curva se tornando mais estreita e sufocante. O rádio voltou a chiar, mas dessa vez não era estática. Era uma voz sussurrada que repetia seu nome. Ronaldo, Ronaldo. Ele bateu no painel tentando desligar o aparelho, mas nada parecia funcionar. Então ele notou algo aterrador. O amuleto de madeira no painel começou a rachar,
pequenos fragmentos se soltando e caindo no chão. Ronaldo sentiu que aquilo era um aviso, mas o que significava? Uma sensação de desespero tomou conta dele. E sua mente começou a se encher de imagens que não eram suas. Lugares desconhecidos, rostos deformados, e sempre a mesma mulher de branco chorando lágrimas negras. De repente, o caminhão balançou violentamente, como se algo tivesse subido na carroceria. O barulho era ensurdecedor, uma mistura de passos pesados e arranhões. Ronaldo sabia que não podia parar, mas a curiosidade e o medo dominavam. Ele olhou rapidamente pelo espelho lateral e viu uma mão, pálida, com dedos longos e deformados, tentando abrir o baú. Isso não pode estar acontecendo, ele gritou, apertando ainda mais o acelerador. O caminho à frente parecia mais escuro, e a cada metro percorrido, Ronaldo sentia que estava sendo conduzido para um lugar onde não deveria estar. A tensão na cabine era sufocante. Ronaldo, agora tremendo, mal conseguia manter as mãos firmes no volante. O som na carroceria continuava, mas agora parecia mais intenso, como se algo estivesse tentando rasgar o metal. Cada segundo parecia uma eternidade, e o caminho à frente se tornava mais estreito e sinuoso. A estrada, antes familiar, parecia ter se transformado em algo vivo, pulsante, como se o estivesse conduzindo para um destino inevitável. O rádio voltou a emitir sons, mas desta vez era uma melodia distorcida, como uma antiga canção de ninar tocada ao contrário. Foi então que algo inusitado aconteceu. No horizonte, uma luz brilhou forte e inconfundível como um farol no meio do vazio. Ronaldo sentiu uma pontada de esperança. Talvez fosse uma vila, um posto de gasolina, qualquer coisa que significasse segurança. Ele apertou o acelerador, mas quanto mais se aproximava, mais percebia que havia algo errado com aquela luz. Ela parecia pulsar, às vezes se apagando completamente, para depois brilhar com uma intensidade quase cegante. Uma voz, baixa e insistente, sussurrava em sua mente. Não vá, não vá. Quando finalmente alcançou o ponto onde a luz brilhava, Ronaldo percebeu que não era uma vila nem um posto de gasolina. Era um antigo portal de pedra coberto de musgo e inscrições que ele não conseguia decifrar. No instante em que o caminhão parou diante do portal, tudo ficou em silêncio. O som na carroceria cessou, o rádio desligou sozinho e o amuleto de madeira, agora completamente partido, emitiu um último estalo antes de se desfazer em pó. Ronaldo sentiu o coração bater descontrolado, enquanto o portal começou a emitir uma vibração baixa e ameaçadora. Ele sabia que tinha apenas duas opções: continuar ou voltar pelo mesmo caminho. Ronaldo sabia que precisava decidir, mas o medo o mantinha paralisado. O portal parecia emitir um som baixo e constante, como um lamento vindo de outro mundo. Ele tentou ligar o rádio novamente, mas o silêncio absoluto dentro da cabine era ensurdecedor. A estrada atrás dele desaparecia em meio a uma neblina espessa, deixando claro que voltar não era mais uma opção. Que lugar é esse? Ele murmurou para si mesmo, sentindo a garganta seca. O farol do caminhão iluminava o portal, revelando detalhes ainda mais perturbadores. Figuras humanas gravadas nas pedras, todas com expressões de terror, como se estivessem presas ali. De repente, o caminhão balançou com força, jogando Ronaldo contra o volante. O som na carroceria retornou, mais agressivo, e agora parecia acompanhado de algo mais vozes. Elas eram distantes, mas inconfundíveis, chamando seu nome em tons de desespero e fúria. Ronaldo tentou reunir coragem e desceu do veículo, carregando uma lanterna velha que mantinha no banco do passageiro. Seus passos ecoaram no asfalto enquanto ele se aproximava do portal, a luz da lanterna tremendo junto com sua mão. A atmosfera parecia mais densa, como se o ar estivesse sendo sugado para dentro da estrutura. Ao chegar perto o suficiente para tocar as pedras, Ronaldo sentiu uma corrente de ar frio passar por ele, acompanhada de sussurros incompreensíveis. Então, no centro do portal, uma forma começou a se materializar, primeiro como uma sombra, depois ganhando contornos mais definidos. Era a mulher de branco, seus olhos negros fixos nele, e algo em sua expressão parecia familiar. Antes que pudesse reagir, Ronaldo ouviu a voz dela pela primeira vez. Você não deveria ter vindo. A frase ecoou como um trovão em sua mente, e ao olhar para trás, ele percebeu que o caminhão começava a ser envolto por uma sombra gigantesca, como se algo estivesse o engolindo lentamente. Ronaldo ficou congelado, incapaz de desviar o olhar daquela figura. A mulher de branco parecia se mover sem tocar o chão, seus pés flutuando alguns centímetros acima da terra. Ao seu redor, o ar parecia se distorcer, criando uma sensação de vertigem que quase derrubou Ronaldo. O que você quer de mim? Ele conseguiu balbuciar, mas sua voz mal saía. A mulher ergueu uma das mãos, apontando para o caminhão. Tudo começou ali, ela disse.
sua voz ecoando como um lamento vindo de um poço profundo. Confuso, Ronaldo olhou para o veículo e percebeu que algo estava diferente. As luzes do caminhão piscavam freneticamente, e o som na carroceria havia se transformado em um estrondo constante, como se algo estivesse tentando sair de dentro. Ronaldo correu em direção à cabine, mas antes que pudesse alcançar lá, a porta se abriu sozinha, revelando o vazio absoluto no interior. Tudo que ele havia deixado ali, suas coisas, o rádio, até mesmo o volante, havia desaparecido. A mulher de branco apareceu ao lado dele novamente, tão repentina quanto um piscar de olhos. Você carrega mais do que carga. Você carrega o peso de escolhas feitas antes de você, ela disse, deixando Ronaldo ainda mais confuso. De repente, um vento forte começou a soprar, vindo diretamente do portal. Ele puxava tudo ao redor, como se quisesse devorar o caminhão e Ronaldo junto. Ele tentou resistir, agarrando-se a uma das pedras próximas, mas sentiu o chão ceder lentamente. A mulher de branco olhou para ele uma última vez, com uma expressão que misturava tristeza e algo que parecia ser piedade. Você ainda pode parar isso, mas o preço será alto, ela disse antes de desaparecer, deixando apenas a escuridão e o som crescente do portal, que agora parecia pronto para engolir tudo. Ronaldo se segurava com todas as forças, sentindo o vento arrancar pedaços da estrada ao seu redor. A cada segundo, o portal parecia crescer, sua estrutura de pedra agora reluzindo com uma luz intensa e pulsante, como o bater de um coração vivo. A sombra que engolia o caminhão parecia ganhar forma, moldando-se em algo monstruoso. Era impossível descrever aquilo. Uma criatura feita de escuridão, com olhos brilhantes que pareciam observar a alma de quem ousasse encará-los. Ronaldo gritava por ajuda, mas sua voz era consumida pelo som ensurdecedor do vento e os lamentos que ecoavam do portal. Lutando contra a força que o puxava, Ronaldo viu algo cair de sua cabine. Era uma foto antiga, já desgastada pelo tempo. Ele a reconheceu imediatamente. Era de seu avô, que também havia sido caminhoneiro. No verso da foto, uma frase escrita à mão dizia: "A estrada sempre cobra suas dívidas." Ronaldo não entendia o significado por completo, mas sentiu que aquilo era mais do que um aviso, era uma sentença. Com a mente a mil, ele lembrou das histórias contadas por seu avô sobre caminhoneiros desaparecidos, cargas amaldiçoadas e promessas quebradas que ecoavam pela BR-116 como fantasmas em busca de justiça. Foi então que ele percebeu: o portal, a mulher, a sombra, tudo estava ligado àquela carga misteriosa. Ele sabia que precisava se livrar dela, mas a carroceria estava completamente tomada pela escuridão. Reunindo a pouca coragem que restava, Ronaldo se arrastou em direção ao caminhão, determinado a encarar o que quer que estivesse escondido ali. No entanto, ao chegar próximo, sentiu algo gelado agarrar seu tornozelo. Quando olhou para baixo, viu dezenas de mãos saindo do asfalto, todas puxando-o em direção ao portal, enquanto uma voz gutural e sombria sussurrava: "Você fez sua escolha." Ronaldo lutava contra as mãos que o puxavam, cada movimento se tornando mais difícil à medida que sua força se esvaía. A escuridão parecia viva, envolvendo seu corpo como um predador abraça sua presa. O caminhão, agora completamente consumido pela sombra, começou a se mover por conta própria, avançando em direção ao portal. Era como se o veículo, aquela carga, fosse o sacrifício que a estrada exigia. Ronaldo tentou gritar, mas sua voz foi engolida pelo caos ao redor. Ele estava prestes a desistir quando algo inesperado aconteceu. A mulher de branco reapareceu, flutuando diante dele, agora com uma expressão completamente diferente, severa, quase autoritária. "Você tem uma chance, mas precisa fazer a escolha certa," ela disse, estendendo a mão em direção a Ronaldo. Na outra, ela segurava algo que brilhava intensamente, uma chave antiga, desgastada pelo tempo. "Se você aceitar, pode encerrar este ciclo, mas há um preço. Você nunca mais poderá voltar." Sem tempo para questionar, Ronaldo agarrou a chave, sentindo um calor intenso irradiar dela. Com um último esforço, ele se ergueu e correu para a carroceria do caminhão. As mãos que o seguravam desapareceram no instante em que a chave tocou a estrutura metálica, fazendo a sombra recuar como uma fera acuada. O portal começou a encolher, emitindo gritos agudos como se a própria estrada estivesse sofrendo. Ronaldo conseguiu abrir a carroceria, revelando o conteúdo da carga. Um caixão envolto em correntes e símbolos estranhos. Ele hesitou por um momento, mas entendeu o que precisava fazer. Usando a chave, ele quebrou as correntes, e o caixão se abriu com um estrondo. Uma luz intensa escapou de dentro, consumindo tudo ao redor. Quando Ronaldo abriu os olhos novamente, estava sozinho, no meio da estrada deserta. O caminhão havia desaparecido,
e o portal não passava de um montículo de pedras comuns. Na distância, ele ouviu um último sussurro: a estrada sempre cobra suas dívidas. Ronaldo nunca mais foi visto na BR-116. Para os poucos que ouviram sua história, ele se tornou uma lenda viva. Um homem que enfrentou o desconhecido e fez uma escolha que ninguém compreenderia por completo. As pedras do portal desapareceram, assim como o caminhão e sua carga enigmática, deixando apenas o silêncio e a escuridão para guardar os segredos daquela estrada. Mas o aviso ecoa na memória de quem se atreve a escutá-lo: a estrada sempre cobra suas dívidas. E para Ronaldo, a dívida foi paga de uma maneira que mudou o curso do seu destino para sempre. Essa foi a história mais aterrorizante da BR-116. Mas será que é a única? Se você conhece outras lendas ou já passou por algo inexplicável na estrada, compartilhe nos comentários. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais histórias de arrepiar. E lembre-se, na próxima viagem mantenha os olhos abertos. Você nunca sabe o que pode encontrar pelo caminho. Até a próxima.